O Verdão decide tudo no primeiro tempo e garante a vitória contra o Vasco no Allianz Parque. Hoje também eu vou falar de convocação na seleção brasileira. Tô aqui com a lista da convocação da seleção brasileira com algumas voltas, digamos assim, na lista de convocados da seleção. Like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos nessa, pessoal. Mais um vídeo por aqui. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, né? Vamos nessa. Vamos mais um vídeo por aqui. Vou começar falando do jogo do Palmeiras, que eu acho que foi o grande jogo da rodada. Né? Um jogo que faz parte ali da briga ali em cima pelo time do Palmeiras. O Palmeiras retoma a vice-liderança, venceu por 3-0 a equipe do Vasco. E venceu com 25 minutos de uma atuação espetacular. O Palmeiras em 25 minutos decidiu a partida. E aí eu tenho que falar, né? Que dupla que o Abel achou, Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu fiz uma comparação outro dia, não era uma comparação em termos do que cada um joga, mas uma lembrança. Eu me lembro no São Paulo 2005, Amoroso e Luizão jogaram ali por alguns jogos, mas essa dupla vinha de 95 lá do Guarani, né? Talvez o pessoal mais velho vai lembrar, mais antigo vai lembrar. Claro que em termos de qualidade de bola, né, de Amoroso e Luizão, Vitor Roque e Flaco Lopes, aí eu acho que não chega não. Agora, em termos de características, eu acho que dá para comparar. O que os dois estão jogando, se achando em campo. Primeiro, ontem o primeiro e o segundo gol. 2 gols de oportunismo, né? Bola na área, o primeiro, o Flaco Lopes vai lá e guarda. Segundo gol, um bate e rebate danado dentro da área, o Flaco Lopes vai lá e a bola se oferece para ele e guarda. Terceiro gol, o Vitor Roque recebe em velocidade e faz o terceiro gol da equipe do Palmeiras, né? O Palmeiras ontem fez um excelente primeiro tempo. E aí eu tenho que falar do Vasco também. Meu Deus, o Diniz ontem... O Diniz, eu tenho a impressão que toda vez que esse cara tá na beira do campo, ele vai ter um negócio mais sério aí, cara. O cara só falta morrer. Meu Deus, mas também com o time do Vasco ontem no primeiro tempo, Jesus amado. No segundo tempo, o time do Vasco até teve mais possibilidades de fazer o gol. O Everton fez algumas boas defesas no segundo tempo. O Palmeiras mais administrou, né? O Vasco teve chance para diminuir o placar. O Everton salvou ali e o Vasco não conseguiu diminuir. Mas o Palmeiras é o vice-líder do campeonato. Claro que o Cruzeiro ainda joga hoje contra o Flamengo. Tem jogo grande hoje no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Cruzeiro é sim um jogo de 6 pontos, apesar do Flamengo já ter uma distância de 6 pontos para a equipe do Cruzeiro. Mas se o Cruzeiro ganha hoje lá no Maracanã, o Cruzeiro diminui essa possibilidade aí. Diminui essa distância. E aí dá para voltar para a briga de novo. E se o Cruzeiro ganha, o Cruzeiro passa o Palmeiras no campeonato. Então, o Cruzeiro ainda joga, beleza, mas assim, a equipe do Palmeiras ontem fez o que tinha que fazer. Pegou o Vasco, fez o resultado. Próximo compromisso do Palmeiras é contra o São Paulo no Morumbi. O São Paulo vem todo esfacelado depois da eliminação da Libertadores, uma pressão absurda. O São Paulo pega o Fortaleza hoje. Já imaginou se perde o Fortaleza lá? Ou se não ganha o Fortaleza lá, se empata pelo menos? A pressão é gigantesca. E aí o São Paulo vem pressionado pro clássico. É no Morumbi, é verdade. Mas o Palmeiras vai pegar o São Paulo numa situação melhor do que o São Paulo. Então tem essa possibilidade do Palmeiras também fazer mais 3 pontos. Claro que é um clássico, é um jogo onde, geralmente em clássico, eu sempre digo isso, em clássico as forças se equivalem, mas o Palmeiras pode sim vencer a partida lá no Morumbi. Tem condições para isso. Mas é jogo grande, né? É isso, pessoal. É isso então. Falamos do jogo do Palmeiras contra o Vasco. O Vasco também joga, né, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E o Vasco precisa melhorar também, né, gente? O Vasco, ele fez uma boa partida contra o Cruzeiro, venceu por 2-0. E aí você pensa, o Vasco pegou o Palmeiras e em 20 minutos ali de desatenção, o Vasco tomou 3-0. Quando acordou já tinha tomado 3. E aí para correr atrás contra o time do Palmeiras, que é um time muito difícil de ser batido, você não pode dar margem para o Palmeiras de erro.
Você não pode dar essa margem de erro pro Palmeiras, porque o Palmeiras vai aproveitar. E foi o que aconteceu ontem. Mas vamos falar de seleção brasileira? Vamos falar de seleção brasileira, seleção que tem 2 amistosos aí, dias 10 e 14, respectivamente, né, contra Coreia e Japão, lá no mundo asiático. Tô com a lista aqui, vou passar aqui os nomes, e assim, eu vou dar meu parecer, eu confesso que eu não curti muito, mas vamos lá. Bento Al-Nas, da Arábia Saudita, é o goleiro. O outro goleiro é o Ederson, do Fenerbahçe, da Turquia. E o Hugo Souza, do Corinthians. Aí vamos para a defesa. Caio Henrique, Monaco. Carlos Augusto, Inter de Milão. Douglas Santos, do Zenit. Militão, do Real Madrid. A volta do Éder Militão. Fazia tempo que ele não pintava na seleção brasileira. Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Inclusive fez gol na Premier League no domingo, se eu não me engano. Beraldo, do PSG. Wanderson, do Mônaco. Wesley, da Roma. E tá aqui a linha de defesa, né? Vamos pro meio campo. André Wolverhampton. Wolverhampton, né? Eu sou ruim pra falar inglês, meu Deus do céu. Bom, mas vamos embora. Esse André é ex-Fluminense, pra quem não estiver lembrando dele. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. João Gomes, do Wolverhampton. Joelinton, do Newcastle. Paquetá, do West Ham. E aí vamos pro ataque. Estevão, do Chelsea. Gabriel Martinelli, do Arsenal. Igor Jesus, do Nottingham Forest. Luiz Henrique, do Zenit. Matheus Cunha, do Manchester United. Richardson, do Tottenham. Rodrigo, do Real Madrid. E Vinícius Júnior, do Real Madrid. Essa é a seleção... a seleção brasileira, que já está convocada, foi anunciada ontem pelo Carlo Ancelotti, né? Assim, cara, seleção brasileira. Alguns jogadores aqui eu gosto, mas já deu para perceber que eu até achei que o Ancelotti ia usar essa data FIFA para fazer mais testes de outros jogadores. E pelo que deu a entender aqui, ele já está pensando em montar um time. Ele já está pensando em montar uma equipe com o que tem aqui. Então, muitos jogadores ele manteve. Alguns jogadores, eu não sou muito fã da seleção brasileira hoje. Caso do Joelinton, caso do Bruno Guimarães, apesar de ter feito uma boa partida contra o Chile, mas eu acho que ele oscila demais, né? Então, eu não levaria esses dois agora. Eu tentaria testar outros jogadores nessa posição. Não teve nenhuma novidade assim. Teve alguns retornos, né? Rodrigo, Vini Júnior, o Éder Militão, que já não pintava na seleção brasileira há algum tempo. Mas assim, de novidade, não teve. Senti falta do Alexandro, né? Senti falta dele. Senti falta do Alexandre Ribeiro, tá? O zagueiro, tá? Só para deixar claro. Então, assim, eu sinceramente não curti essa lista, não. Agora, vamos ver. De repente o Ancelotti está querendo realmente montar um time já, fazer teste com esses jogadores nas posições que ele pensa, né? Montar o jogo que ele pensa para começar a trabalhar uma base sólida. Só que não... E ainda tem o seguinte, não temos muito tempo para a Copa do Mundo. Não temos muito tempo para formar um time coletivamente forte. Não temos. Então, meu amigo, eu acho que nós vamos com isso aí mesmo. Talvez mude uma ou outra peça, mas eu acho que não é muito diferente do que... Não vai ser muito diferente do que está aparecendo agora, não. Para a Copa do Mundo, não. Então, basicamente, eu acho que a lista... eu senti falta de alguns jogadores. Claro que também até foi divulgado ontem. Eu não vou lembrar agora quem divulgou, mas eu li no Twitter ontem de manhã que o Ancelotti iria priorizar os jogadores que estão na Europa por conta dos amistosos serem na Ásia e o continente ser mais perto. Né? O pessoal está mais perto da Ásia ali e tal.
Mas, de qualquer forma, ele levou o Hugo Souza e o Fabrício Bruno. Aliás, ele deixou claro na coletiva ontem que ele vai usar o Hugo Souza em um dos jogos, provavelmente no segundo jogo, para testar esse goleiro, para dar rodagem para ele, enfim. Então vamos ver o que vai acontecer com o Hugo Souza na seleção brasileira. Vamos ver como é que ele vai sair na seleção brasileira, né? É isso, pessoal. Então fica à vontade, se quiser deixar a sua opinião aí nos comentários também sobre a convocação, sobre o jogo do Palmeiras contra o Vasco, fique inteiramente à vontade. Gostou do conteúdo? Então deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, fiquem todos com Deus.